Pergunta direta e reta: por que o São Paulino não tem aceitado o Roger Machado como treinador do São Paulo? Por que que tem toda essa rejeição em cima do Roger Machado? Luca Bob levantou uma questão bem interessante: racismo. Ele simplesmente falou que o torcedor são paulino não quer o Roger Machado por causa de racismo. Se você não é inscrito nesse canal, a única coisa que eu te peço é se inscreva. Eu sou o Chicão Palestrino, torcedor do Palmeiras, mas que falo aqui abertamente sobre outros times. Então, com a sua inscrição, o meu canal cresce, os meus vídeos vão melhorando e a gente pode falar sobre mais coisas ainda a respeito do futebol, certo? Então, bora lá. Qual foi a frase polêmica do Luca Bop? Luca Bop, que vocês conhecem, sempre traz aí uma questão polêmica envolvendo o futebol e agora ele jogou na cara do torcedor do São Paulo, que o torcedor do São Paulo ele é racista. Então, veja bem, é a pior repercussão de um nome escolhido pelo São Paulo que eu vi em pelo menos 34 anos. Essa rejeição é absurda. O Roger é um treinador negro. O Roger Machado sofre racismo. Então, olha só, você torcedor do São Paulo, você não quer o Roger Machado porque ele é um treinador negro? Você não quer o Roger Machado porque ele é um ativista político, que ele se já declarou ativista político, ou seja, ele é petista e também se declarou abertamente ser petista e não há problema nenhum nisso, na minha humilde opinião, ou você não quer o Roger Machado pelo futebol que ele tem apresentado? Pergunta direta e reta para você, torcedor São Paulino. Então, olha só, o torcedor São Paulino, creio eu, que ele não está querendo o Roger Machado justamente por causa dessa questão aqui. Eu quero acreditar que o São Paulino não está querendo o Roger Machado por causa dessas situações que eu vou trazer aqui, e não por causa de outras coisas. Não porque ele seja petista e não porque ele seja negro, certo? Como o Luca Bob disse, que a rejeição é porque o Roger Machado sofre racismo. Claro, o Roger Machado, ele é o único técnico, perdão, ele é o único técnico negro na Série A do Campeonato Brasileiro. E ele já deixou claro isso, e ele já deixou claro também que às vezes o trabalho dele não tem continuidade pelo fato de ele ser negro. Mas vamos analisar então os números do Roger Machado? Bora lá. Eu trouxe aqui um recorte de 2014 até 2025, que é onde o Roger Machado trabalhou, certo? O ano passado ele estava no Internacional do Rio Grande do Sul. Trajetória de Roger Machado como técnico. Juventude em 2014. 7 jogos, certo? Então, Roger Machado teve 7 jogos, poucos jogos, poucos jogos. Mas vamos ver como é que ele se desempenhou. 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. 43%. Essa é a porcentagem que o Roger Machado apresentou em 2014 no Juventude. Então, vamos lá para o próximo. Em 2015, o Roger Machado esteve à frente do Novo Hamburgo. Muitos torcedores não gostam do Roger Machado pela forma que ele faz o time dele jogar. Ou seja, eles acham, né, alguns torcedores e eu também, achamos que o Roger Machado, ele é um técnico retranqueiro, ele é um técnico que não arrisca, é um técnico que não faz o time jogar. No Novo Hamburgo, ele teve 16 jogos, foram 6 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, uma melhora ali de 3%. Ele saiu de 43% para 46%, certo? Então a gente tem em 2016, perdão, em 2015, o Roger Machado com desempenho de 46%, um desempenho abaixo da média, que é 50%, certo? Alguns times têm outras médias, né? Mas vamos considerar aqui os 50%. Em 2015 e 2016, o Roger teve 93 jogos pelo Cruzeiro. Nesses 93 jogos pelo Cruzeiro, foram 48 vitórias, 21 empates e 24 derrotas. Olha só, 24 derrotas e 21 empates. Se a gente somar as vitórias, perdão, os empates e as derrotas, a gente vai ter aí 45, um número de 45 para 48, pertinho ali das vitórias. Então foi uma média de 59%, já foi acima da média que a gente estabeleceu aqui,
que seria 50%. Perdão, com o Atlético Mineiro, ele teve 43 jogos, 23 vitórias, 11 empates e 11, perdão, 9 empates e 11 derrotas, me desculpe. Então, ele teve um aproveitamento de 60%. É um 60% muito bom? É muito bom? Não, porque aqui, ó, a gente tem 11 derrotas num total de 43 jogos. Com os 9 empates, são ao todo 20 para vitórias, 23. Então, 60%. Mas é um bom número, se a gente considerar aqui os 50%, certo? No Palmeiras, em 2018, ele começou muito bem, ele foi muito bem no começo, ganhou vários jogos ali, né, seguidos, só que depois ele começou a patinar, perdeu para o Fluminense e foi a gota d'água. Após a derrota para o Fluminense, a diretoria, a presidência do Palmeiras resolveu que não era mais hora do Roger continuar no comando do Palmeiras, certo? Então ele teve ali um aproveitamento de 68%, um aproveitamento até bom, beirando os 70%, 27 vitórias num total de 44 jogos. Já foi muitas vitórias, né? Bahia 2019, 2020. Alguns torcedores do Bahia dizem que o Roger foi embora tarde, ele deveria ter saído mais cedo, ou seja, eles não gostam também do Roger Machado. No total de 74 jogos no Bahia entre 2019 e 2020, o Roger Machado teve 30 vitórias, 22 empates e 22 derrotas, fazendo aí um total de 50% de aproveitamento, certo? Fluminense 2021, 42 jogos, 19 vitórias, 13 empates e 10 derrotas, total de 55%. Então, o Roger sempre fica nessa faixa, né? 55, desce para 43, vai até lá em 68, desce para 56 e fica nesse bolo. Ele não tem uma constância. E eu acho que é aqui que o torcedor são paulino, ele acha que o Roger Machado não serve para treinar o time do São Paulo, porque o Roger Machado ele é retranqueiro, digo mais uma vez sem medo de errar. Roger Machado é um técnico retranqueiro e todo torcedor acha isso do Roger Machado. Em 2022 ele treinou o Grêmio de novo, porque ele teve treinando o Grêmio lá atrás e em 2022 ele voltou, certo? Com 37 jogos. Nesses 37 jogos, o Roger Machado conseguiu 17 vitórias, 12 empates e 8 derrotas, 57% de aproveitamento em 2022. Então, olha só. E em 2024, ele retornou à Juventude, então ele faz esses trabalhos, né? Ele vai, gira, volta para o time que ele treinava. Gira, volta para o time que ele treinava. E ele não consegue desenvolver um trabalho ali, né? Bem feito e tal. E outra, o Crespo desenvolvia um bom trabalho no São Paulo. Só que todo mundo sabe que o São Paulo é um time desorganizado. E com desorganização, só tem um time que vence campeonatos. Você sabe qual é o time desorganizado no Brasil que vence campeonatos? Escreve aqui embaixo para a gente saber se você acertou. Se você pensou no mesmo time que eu pensei, nós dois acertamos. Então, no Juventude, em 2024, ele teve 35 jogos, 12 vitórias, 3 empates e 10 derrotas, 47%. Então, essa barreira de 50%, ele não passa, ele custa, ele demora a passar, certo? Então, esses desempenhos acabam por desgastar, né, o clube, com a diretoria, com a presidência, e ele acaba sendo mandado embora, né? Vamos dizer assim. E antes de treinar o São Paulo agora, em 2026, o Roger esteve à frente do Internacional. Internacional, o ano passado a gente viu bem como é que foi, né? 73 jogos, 34 vitórias, 20 empates e 19 derrotas, fazendo aí um total de 55% de aproveitamento. É um bom aproveitamento? É um bom aproveitamento, mas ele teve a chance ali de conquistar muitas coisas e acabou que não deu certo. Então, olha só, se juntar empates e derrotas, a gente tem 39, dá mais do que as vitórias, né? Então, as vitórias, elas ficam ofuscadas por esses empates, por essas derrotas, porque ele não põe um time para jogar, não põe um time para frente, ele retranca e ele faz todo esse papel. Então, o que que a gente
traz para você nesse vídeo. Quando o Luca Bop diz que o Roger está sofrendo racismo, ele levanta uma questão para dizer que, olha só, São Paulino, você não quer o Roger Machado no seu time porque você é racista. Então, o Luca Bop joga isso para a torcida para falar que o Roger Machado está sendo discriminado, está sofrendo racismo por causa da sua cor. E outra questão também que os torcedores estão levantando aí, porque o Lucas, ele se declarou bolsonarista. Já o Roger Machado, ele se declarou petista. Então a gente vai ter uma briga ali, uma luta né, que a gente está no ano político e a gente sabe que as extremidades elas são bem afloradas, né? Então olha só, você, torcedor são paulino, por que você não quer o Roger Machado no seu time? Fala aqui para mim. Por quê? Primeiro, porque ele é um bom treinador, perdão, porque ele é um péssimo treinador, porque ele não serve para treinar o seu time, por causa dos resultados, porque ele é petista ou porque ele é negro. Então você tem essas três respostas, essas três perguntas para você responder e é você, torcedor São Paulino. Não sou eu, torcedor palmeirense, que vai falar para você o que você tem que responder, certo? Se você gostou desse vídeo, se inscreva, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, mete o dedão no like aí. A gente está tentando fazer os vídeos da melhor forma para você e quanto mais inscritos a gente tiver e quanto mais o nosso vídeo aí for compartilhado, melhor vai ser para o nosso canal. E eu te agradeço muito por ter ficado comigo aqui até o final e até a próxima.